Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guiteles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje dia 9 de junho e tô sabendo que aí no Brasil vocês estão tudo emendando feriado, né? Eu sei, por conta disso a gente está tendo poucas visualizações, a gente teve poucas visualizações ontem e provavelmente hoje a gente vai ter também, mas nem por isso eu vou deixar de trazer uma análise aqui para vocês. Eu tenho um comprometimento de estar aqui no YouTube de segunda a segunda trazendo conteúdo para vocês. E de segunda a sexta-feira, cara, eu estou aqui gravando uma análise. Não importa se é feriado, não importa se é Natal e nem se é Ano Novo. Eu sempre estarei aqui trazendo essa análise para vocês, beleza? Isso é um comprometimento que eu tenho com a minha audiência. Bom, caso você não seja inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. E pelo fato de hoje ter poucas pessoas aqui dentro, vou trazer uma análise diferente. A gente vai falar de alguns indicadores que eu nunca falei aqui dentro do canal do YouTube. Deixo esses indicadores bastante para a galera da comunidade on-chain, mas eu vou falar sobre alguns desses indicadores com vocês hoje, beleza? Então a gente vai fazer uma análise usando dados on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Bom, primeiro ponto, vamos começar então olhando para gráfico. Quando a gente olha, a gente sabe, primeira coisa que aconteceu nos últimos dias, a SEC influenciou bastante algumas movimentações que a gente teve no mercado, né? Felizmente, a gente teve o preço caindo e se recuperando no dia seguinte, beleza? A gente viu que no dia que a SEC começou a falar sobre cripto, a gente teve um grande problema. Bom, muito do que aconteceu em relação à SEC é o FUD. FUD é o quê? Quando as pessoas têm medo, quando as pessoas têm incerteza, quando as pessoas têm dúvida, quando as pessoas têm insegurança. Isso que significa FUD. E a gente viu que isso aconteceu, acaba impactando um pouco os mercados, porque players de curto prazo, investidor de curto prazo, não sabe muito como se comportar, porque tem notícia negativa, não sabe se vende, não sabe se compra, então isso acaba bagunçando um pouco o mercado. A gente viu essa bagunça, preço caindo, preço subindo logo em seguida. Mas o meu ponto aqui não é exatamente o que a SEC falou. O meu ponto aqui é ver que o número de menções na internet sobre o termo SEC, isso daqui a gente olhando para dentro das redes sociais, ele aumentou bastante quando a gente teve o anúncio da SEC ali, só que veja que o número dessas menções está diminuindo e diminuindo bastante. Isso daqui é um sinal positivo, significa que depois da tempestade que a gente teve da SEC, a gente já está entrando em patamares de calmaria. As pessoas já estão falando pouco sobre esse termo dentro da internet. A gente vai ver que esse termo SEC ele é falado algumas vezes quando a gente vai olhar para o ciclo do Bitcoin. Lá atrás, quando a gente iniciou exatamente um movimento de que o Fed iria aumentar a taxa de juros, na mesma época foi que isso aconteceu, a gente tinha também o termo SEC sendo falado bastante. A gente viu cá atrás também SEC sendo falado bastante, só que para o patamar que nós estamos aqui, a gente viu que foi o maior número de menções que nós tivemos de toda a história do Bitcoin no termo SEC, foi exatamente nessa semana que passou. A gente está diminuindo esse termo de pesquisa aqui, para mim é um sinal de que a calmaria ela está chegando, as pessoas que não sabiam muito do que fazer, a gente teve a notícia saindo e as pessoas começaram a pesquisar a SEC, o que isso vai afetar, quais são as criptos que estão listadas pela SEC, tudo isso. A gente viu todo esse burburinho acontecendo. Isso está diminuindo. Com essa diminuição, muito bom, porque é uma diminuição de um FUD que a gente teve, de um medo, de uma incerteza, de uma dúvida que as pessoas tiveram em cima desse termo. Beleza? Então, quando eu vejo isso daqui, eu vejo que a gente pode estar simplesmente já deixando de lado tudo isso que aconteceu em cima da SEC. Eu não opero notícias, eu não opero FUD, então simplesmente para mim, tipo de notícia que saiu sobre a SEC, não impacta nada sobre os meus investimentos de longo prazo e de médio prazo. Bom, quando a gente olha para as redes sociais, para o termo de menções ao Bitcoin, que é exatamente o termo BTC,
a gente vê que teve um grande aumento nesse termos de menções a partir do momento que o banco SVB quebrou, as pessoas começaram a mencionar muito mais o Bitcoin, e a gente vinha em uma diminuição dessas menções até dia 12 de maio. A partir de 12 de maio, a gente voltou a ter novas menções sobre o termo Bitcoin. Isso daqui é algo muito bom da gente ver, porque a gente está espalhando a mensagem. Saca só, nem todo mundo que me segue investe em Bitcoin. E quando eu começo a mencionar aquilo, Bitcoin, BTC, eu vou despertar interesse em novas pessoas. E esse interesse pode trazer ou pode não trazer novos investidores para o jogo. Eu posso influenciar uma pessoa que não conhecia o Bitcoin a ela estudar, a ela entender o que é aquilo e até mesmo a ela investir naquilo. Então, quando a gente começa a ter altos volumes de menções ou de pesquisa, é um sinal de que a gente pode trazer novos investidores para dentro do jogo. E isso daí é um sinal de que a gente pode aumentar a demanda do ativo. Não estou falando que nada disso vai acontecer, que a gente vai aumentar a demanda do ativo nesse momento. O que me chama bastante atenção é ver que desde o momento que o banco quebrou, a gente tem uma consistência nesse aumento de menções ao termo Bitcoin, algo que é muito bom, cara. Porque se a gente olhar para a história do Bitcoin, a gente vai ver que a gente está no maior patamar em termos de menções sobre o Bitcoin. Por que não atualizou aqui? Então, isso é algo muito bom para a gente analisar, para a gente estar olhando. Se a gente quer que um mercado ele simplesmente suba, a gente precisa de diminuição da oferta e a gente precisa de aumento da demanda desse ativo, beleza? Não sei porque não estou atualizando aqui, mas tudo bem. Quando a gente olha para o ciclo aqui, eu queria pegar todo o histórico, mas já que não estou atualizando, tudo bem. Mas quando a gente olha para o ciclo aqui, a gente vê que as menções que nós temos nesse momento, elas são um volume muito mais alto do que a gente teve até mesmo em patamares eufóricos do mercado, beleza? Então olhar esse tipo de movimento que está acontecendo é algo muito bom para a demanda. Bom, a gente viu um pullback sendo iniciado lá nos 31 mil dólares, a gente bateu os 25 mil dólares, a gente teve o nosso dia da agulhada ali, que foi o dia que a SEC falou que ia restringir várias criptos aqui dentro dos Estados Unidos, e durante esse pullback a gente vai tendo pressões de venda. E essa pressão, ela pode durar muito tempo ou ela pode durar pouco tempo. O que vai diferenciar essa pressão de vendas durar muito ou pouco tempo? Se for uma pressão de vendas causada por investidores de curto prazo, ela vai durar pouco tempo. Se for uma pressão de vendas causadas por investidor de longo prazo, nesse momento, ela pode durar muito tempo. E por que isso? Porque hoje a maior parte do supply está na mão dos investidores de longo prazo e não dos investidores de curto prazo. Por isso que eles têm menos pressão de venda. Em topo de mercado é completamente diferente, porque a gente tem muito supply na mão de investidores de curto prazo e pouco supply na mão de investidores de longo prazo. Bom, dito isso daí, a gente consegue analisar se a gente está entrando em fases de exaustão ou não dessa pressão de venda. E como que a gente analisa isso para saber se a gente está entrando em exaustão ou não? Simplesmente olhando para o lucro que os investidores de curto prazo naquele momento eles têm. Olha só, a gente vê que os investidores de curto prazo nesse momento estão entrando em uma fase de exaustão das suas vendas. Isso daqui não significa que o mercado vai para cima, tá? Porque as pessoas podem realizar prejuízo e derrubar o mercado ainda mais. Só que a gente tem um comportamento dentro do mercado de qualquer ativo que é um comportamento onde todo mundo que entra para ganhar. As pessoas não tendem a realizar prejuízo só se elas estiverem com medo ou com incerteza. Se elas estiverem passando por FUD, elas vão realizar prejuízo. Mas, no geral, as pessoas entram para ganhar. Você só realiza prejuízo se você estiver com medo. Se você não estiver com medo, você tende a segurar aquele prejuízo não realizado ou a dobrar a sua posição. Investidores mais maduros vão dobrar a sua posição quando estão no prejuízo. Investidores mais novatos vão simplesmente realizar o prejuízo.
E quando a gente olha para isso, que a gente chega em uma zona onde os investidores de curto prazo eles não têm lucro a ser realizado, a gente começa a entrar em uma região onde há uma diminuição dessa pressão de venda, essa pressão de realização. E é exatamente isso que a gente vê nesse gráfico aqui. Quando a gente está em patamares baixos, significa que os investidores de curto prazo, eles têm pouco lucro a ser realizado. Isso daqui não significa que o mercado vai para cima. Significa que se os investidores de curto prazo realizarem aqui para baixo, eles vão estar realizando prejuízo. Veja que teve dois momentos cá atrás, um momento onde a gente estava nessa zona e houve altas realizações de prejuízo, então a gente subiu exatamente com a nossa exaustão de venda. Na verdade, a gente diminuiu a exaustão de venda, porque o gráfico subiu. E logo em seguida, ali para dezembro, a gente vê que estava em patamares muito baixos. A gente estava com uma exaustão de venda em patamares muito baixos. Aqui foram as pessoas que realizaram alto prejuízo quando a 3AC quebrou. E bom, quando a gente está no patamar de hoje, a gente está em patamares super baixos também. Se a gente analisar o valor net de supply dentro das exchanges, a gente vai ver que o valor net ele está negativo. O que significa esse valor net negativo, essas barras vermelhas? Significa que a gente está tendo mais saídas de bitcoins do que entradas de bitcoins dentro das exchanges. Se a gente tem saída das exchanges, a gente tem diminuição da pressão de venda também, porque a gente está simplesmente retirando aquele produto da prateleira. Se ele não está mais na prateleira, a gente tem uma diminuição nessa pressão de venda. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo exatamente no momento que nós estamos vivenciando, a gente está vendo que a força de venda ela pode estar chegando já no seu fim. E isso é ótimos sinais para a gente ter movimentações de alta dentro do mercado. Se a gente tem um investidor de longo prazo que nesse momento ele não quer realizar lucro, ele simplesmente quer ele simplesmente quer holdar as suas posições. E a gente olha para os investidores de curto prazo, eles querem realizar lucro porque eles estão focando no curto prazo. E quando a gente chega em determinados pontos onde eles podem realizar esse lucro, a gente inicia os pullbacks. Por isso que o mercado anda em ondas. Ele sobe, ele cai, ele sobe, ele cai. Ou ele pode cair, ele pode subir pouco, cair e subir pouco. Quando a gente olha para os investidores de longo prazo que não querem realizar o seu lucro, a gente vai ter a pressão de venda somente em cima dos investidores de curto prazo, cara. E se esses investidores de curto prazo estão entrando em exaustão, cara, ótimos sinais. Sinais de que a gente vivenciou um pullback e que a gente tem oportunidades de dar novas pernadas de alta. Beleza? Então, eu sempre falo com vocês nessas últimas semanas aqui que eu estou esperando sim uma pernada de alta, uma movimentação de alta em breve. Para mim, os $25 mil é o fundo que a gente vai ter nesse pullback. Bom, se a gente olhar para velocidade de distribuição das moedas, o que seria essa velocidade de distribuição? Cara, o Bitcoin fica quicando de carteira em carteira. Se a gente olhar para aquele mesmo Bitcoin e ele ficar quicando de carteira em carteira, significa que as pessoas estão muito interessadas em vender aquele ativo. Porque a gente está tendo uma alta distribuição daquele mesmo Bitcoin, ou seja, grande parte do supply está na mão de investidores de curto prazo. Bom, quando a gente olha para bull markets, a gente vai ver topos ali, ó, bull run, a gente vai ver simplesmente na euforia uma alta velocidade de trocas daquele mesmo Bitcoin. Ou seja, as pessoas estão trocando muito rápido, ele está passando de mão muito rápido. Isso é um problema, é um sinal negativo que a gente tem. Quando a gente olha para a velocidade de troca que a gente tem, olha só, a partir do momento ali que a gente entra dentro da região dos $20 mil, a gente começa a diminuir essa velocidade de troca do Bitcoin. O que esse gráfico aqui ele nos conta de história? Ele mostra para nós que as pessoas que estão entrando no jogo, elas estão cada vez mais segurando o ativo. Elas estão holdando o ativo. E aqui eu nem estou falando em long term holder, em short term holder. Aqui eu estou falando simplesmente na velocidade de troca.
Se aqui as pessoas trocavam um Bitcoin, por exemplo, ali a cada um dia, a cada uma semana, aqui a gente vê que as pessoas estão trocando menos o Bitcoin, elas estão segurando um pouco menos, 3 dias, 5 dias. Isso daqui a gente está olhando para uma média de movimentação. E ver essa diminuição na velocidade de troca é algo muito bom, cara, porque significa que a gente tem mais apetite a segurar aquele ativo do que simplesmente a vender aquele ativo. E é muito louco porque quando a gente analisa os ciclos que a gente tem, a gente vai ver que ali, ó, em 2018, a gente simplesmente teve uma velocidade de troca aumentando desde quando a gente bateu o fundo ali, veja que a gente formou um topo periódico, a gente teve essa velocidade de troca aumentando. E quando a gente tem esse aumento da velocidade de troca, significa que as pessoas estão com mais apetite para trocar. E a gente saiu ali dos 15 mil dólares, está nos 30 mil dólares, e a gente continua diminuindo a velocidade de troca do ativo. Ou seja, as pessoas têm mais apetite por holdar o ativo do que tinha em 2019. Hoje, eu não considero que a gente vai ter um ciclo igual a 2019, tá? O que é o ciclo de 2019? Fundo, topo periódico em um gráfico extenso. A gente vai olhar para esse daqui, um gráfico semanal, um gráfico mensal. Aqui vai ser um topo periódico. Depois a gente faz um fundo mais alto que o fundo anterior, para depois a gente subir em uma bull run. Eu vejo que o mercado ele pode subir mais aos poucos e devagar, como a gente subiu lá atrás em 2016, beleza? Foi um mercado mais lento, mais consistente. Simplesmente a gente ia subindo pouco ao pouco. Em 2019 não, cara. A gente saiu em alguns meses de 3 mil dólares, foi parar em 11 mil dólares, bum, 300% de alta. E aí o mercado voltou e a gente teve o crash de 2020, beleza? Mas eu acho que a gente vai ter um mercado mais consistente. Consistente no sentido de sobe um pouquinho, cai, lateraliza, sobe um pouquinho, cai, lateraliza, beleza? Então isso olhando para a velocidade de troca. Se a gente olhar para o price action do Bitcoin, a gente tem alguns padrões super interessantes. Primeiro ponto é que não é fácil a gente romper essa região aqui em cima, os 30 mil dólares, porque é a maior região de resistência do ciclo que nós temos. A gente está com um bom suporte aqui também nos 25 mil dólares, um suporte que era uma resistência cá atrás, uma resistência 2 vezes, a gente rompeu com força essa região e a gente está encontrando ela como suporte nesse momento. A gente está vencendo uma lateralização aqui dentro, uma fase de acumulação. Quem quiser acumular, ótimo, boa região para acumular. Não é região de tradear o ativo, no trade zone, mas é região de acumulação. Por que é no trade zone? Porque a gente tem falsos rompimentos, um dia o mercado sobe, no dia seguinte engolfa, no outro dia não dá continuidade, isso daqui é uma no trade zone. Se a gente olhar para padrões gráficos, a gente está formando uma cunha descendente, e a gente pode confirmar essa cunha descendente porque a gente tem 3 toques na parte de cima, e quando a gente olha para a parte de baixo, a gente também tem 3 toques na parte de baixo. Ou seja, a gente tem um padrão gráfico bullish aqui também. Só que esse padrão gráfico bullish, ele às vezes demora tempo para ser rompido. Pode chegar até o final dessa cunha aqui, para depois ele tomar uma decisão de fazer um rompimento. Então a gente pode ver uma lateralização durante um período maior com uma queda pequena. O que seria uma queda pequena? Perca do fundo anterior sem dar continuidade. Isso daqui é um sinal de cunha. Bom, mas quando eu olho para o gráfico, a gente vê um aumento muito forte do volume dentro dessa região em cima da média de 200 períodos. Geralmente, aumento de volume, ele é encerramento de tendências, tanto tendências de alta quanto tendências de baixa também. Então, quando a gente olhar para altos volumes acontecendo, a gente vai ter formações ou de topo, ou a gente vai ter formações de fundo no mercado, porque esse alto volume aqui, no momento, ele vai nos dizer que tem muitos players comprando, quanto em outro momento ele vai nos dizer que tem muitos players vendendo. Veja só como que alto volume é sempre encerramento de tendências.
Então, quando eu olho para esse volume que nós temos aqui, a gente pode ter um encerramento, sim, de uma tendência exatamente nesse momento, porque o volume ele foi muito alto. Essa é a história que o volume está me contando. Quando a gente tem volumes altos, para todo vendedor existe um comprador, e para todo comprador também existe um vendedor. O preço só se movimenta quando essas duas pessoas se encontram. Se só tiver vendedor no mercado, o preço não vai se movimentar. Se só tiver comprador no mercado, o preço também não vai se movimentar. Um book de ofertas é um match entre duas pessoas. Ele encontra uma pessoa que quer vender e uma pessoa que quer comprar e bumba, realiza aquela transação e aí a gente vê o preço de tela. Então, não existe volume alto de venda, como não existe volume alto de compra. Quando a gente olha para o volume do mercado, a gente está sempre tendo a mesma quantidade de pessoas. Se tiver 100 de volume, a gente vai ter 50 vendedores e 50 compradores. Se a gente tiver 10 de volume, a gente vai ter 5 compradores e 5 vendedores. 1.500 vendedores e 500 compradores. Volume é exatamente quantas pessoas transacionaram. E para todo vendedor, existe um comprador. Por isso que eu uso o volume branco, eu não uso o volume vermelho ou verde, porque você usar o volume vermelho ou verde, você pode simplesmente ter uma análise errada de identificar aquilo como um alto volume de vendas, simplesmente porque ele não vai indicar isso. Olha só, se a gente olha para esse período aqui, e a gente considera que o volume ele é só vendedor, a gente iria falar que olha só a quantidade de vendedores que a gente tem no mercado dentro dessa região. Isso daqui seria um péssimo sinal, você iria panicar, você iria ficar com medo e você iria vender. Só que isso daqui é um sinal de que tem muita gente negociando dentro dessa região. Se tem muita gente negociando dentro dessa região, mostra que a gente tem pessoas vendendo, mas a gente tem pessoas querendo absorver toda essa oferta de venda, beleza? Então, quando a gente olha para o volume e a gente vê altos volumes, significa que ao mesmo tempo que tem pessoas com pânico, olha só, mesmo no momento que tem pessoas com pânico dentro dessa região aqui, tem pessoas com apetite para o risco, tem pessoas com apetite para poder comprar. E volumes sempre é encerramento de tendência. Pode aumentar o volume aqui nos próximos dias, Gui, e esse volume ainda ser maior do que o que a gente tem aqui? Sim, claro que pode. A gente não consegue prever o futuro. A gente não consegue saber se o volume de hoje ele é a máxima que a gente tem desse movimento, ou se ele vai aumentar ainda nos próximos dias. Não dá para saber isso daí. Mas, quando a gente começa a ter altos volumes, a gente começa a entrar na probabilidade. A gente está chegando próximo de um encerramento de tendência, beleza? Então, eu olho para isso daqui, eu acredito, na minha análise, que o mercado vai fazer um rompimento para cima. Eu acredito que a gente vai voltar lá para cima, para a região dos $30 mil, para tentar testar essa resistência mais uma vez, beleza? Essa é a minha visão, essa é a minha análise. A gente segue acima da média de 200 períodos, então enquanto a gente está em cima da média de 200 períodos, eu vou trabalhar a favor do mercado, a favor da tendência, que a tendência é de alta, média apontando para cima, tendência de alta, média apontando para baixo, tendência de baixa. Bom, e falando do Bitcoin ainda, quando a gente olha para o saldo nas exchanges, olha só, essa linha amarela aqui embaixo é exatamente a retirada de Bitcoins de dentro das exchanges. Se a gente olhar exatamente para o dia 15 de maio, a gente vai ver que a gente teve a maior retirada em um único dia de Bitcoins de dentro das exchanges desde do dia 9 de dezembro de 2022. Foi uma alta remoção de Bitcoins de dentro das exchanges em um único dia, que é essa barra vermelha que a gente tem aqui, beleza? Bom, eu cheguei a comentar dentro da comunidade on-chain que a gente está tendo esses altos volumes de retirada e que esses altos volumes de retirada são exatamente tão altos quanto a gente teve na nossa formação de fundo lá atrás. Isso é super importante da gente ver. Se a gente olhar para o Ether, a gente vai ver que no Ether a gente pode estar construindo um triângulo simétrico aqui. Triângulo simétrico nunca vai te falar qual que é a direção que o mercado pode
romper, então ele sempre vai te deixar com aquela dúvida na cabeça. Triângulo simétrico pode romper para os dois lados. Bom, você pode esperar o rompimento e ver para que lado que o mercado vai, ou você pode fazer uma análise com outros indicadores para tentar entender qual que é a probabilidade dos outros indicadores ou outros ativos. Se eu analisei o Bitcoin agora, estou vendo que o Bitcoin está saindo das exchanges, estou vendo tudo isso que está acontecendo, para mim o Ether vai romper para cima esse triângulo simétrico. Inclusive, se a gente olhar para o saldo de Ether dentro das corretoras também, olha só a linha amarela aqui, ó, como que a gente tem uma grande diminuição. A gente tem remoção de Ether de dentro das corretoras. Tanto essa remoção do Ether quanto essa remoção do Bitcoin é exatamente a fase de acumulação que está acontecendo aqui dentro. Fases de acumulação, a gente consegue identificar elas através do price action e confirmar elas através dos dados on-chain. O que significa uma acumulação? Significa que tem players grandes comprando o ativo dentro dessa região, acumulando e estocando. Bom, eu não sou um dos grandes players, passo longe de ser uma baleia dentro do mercado. Muitas pessoas acreditam. Para umas pessoas eu vou ser uma baleia, para outras pessoas eu não vou ser uma baleia. Não importa, eu não gosto desse termo de baleia, porque para mim tamanho de banca não significa nada. Eu prefiro olhar para o mindset do investidor, para o comportamento da pessoa. Cara, se você tiver R$100 e você souber o que você está fazendo, você conseguir surfar um ciclo onde você compra fundo, onde você vende topo, onde você compra pânico, onde você vende euforia, e não onde você compra alta e vende baixa. Não importa o tamanho da sua banca, não importa se você tem 100, se você tem 1.000, 1 milhão ou 1 bilhão para você investir. O que vai definir se você é um sardinha ou se você é um investidor velhaco, uma pessoa mais madura dentro do mercado, é o seu comportamento, o jeito que você pensa, o jeito que você aperta esse botão do mouse para efetuar as compras e para efetuar as vendas também. Sardinha não tem nada a ver com o tamanho da banca das pessoas. Pode ter alguém aí desse lado com R$100 assistindo esse vídeo com muito mais experiência do que eu, manjando muito mais do mercado do que eu, tendo mais assertividade do que eu. E significa que essa pessoa é uma sardinha pelo tamanho da banca dela? Não. Sardinha é definido por comportamento. Perdeu o time de mercado, comprou o topo, vendeu fundo, comprou na hora errada, vendeu na hora errada, tá comprando euforia, tá vendendo capitulação, tá comprando FOMO, tá vendendo FUD, você é uma sardinha e não importa o tamanho da sua banca. O seu comportamento é um comportamento de sardinha. E quando a gente olha para esses comportamentos que a gente tem dentro do mercado e a gente vê o que acontece dentro dessas fases, a gente vê fases de acumulação. Essas fases de acumulação são fases onde investidores maduros, investidores velhacos estão comprando, e esses investidores velhacos, eles têm uma banca muito grande, por isso que a gente vê a zona de acumulação, onde a gente vê simplesmente o preço travado em uma determinada região, porque é um cara experiente, não precisa ser um cara, pode ser um grupo de entidades que enxergou aquela região muito boa e vão acumular dentro daquela região. A única coisa que vai mudar se você tem uma banca pequena ou se você tem uma banca grande, é a velocidade que você entra e sai do mercado. Essa é a única diferença entre tamanhos de banca. Se você tem uma banca muito grande, você não pode entrar rápido e sair rápido. O que é entrar rápido e sair rápido? Comprar e vender no mesmo dia, ou comprar tudo de uma vez em um único dia, ou vender tudo de uma vez em um único dia. Você tem que ser mais estratégico e programado. Compras parciais, vendas parciais também. Cara, para mim, se a pessoa ela tem mais de R$100 mil e até agora ela não fez entradas parciais dentro do mercado,
ela tá de brincadeira na tomateira, porque ela vai fazer all-in dentro do mercado. Se ela fizer all-in dentro do mercado, sei lá, esperar o preço confirmar $40 mil de rompimento, ela tá simplesmente sendo um sardinha, porque ela tá entrando de uma só vez com uma banca muito forte. R$100 mil é uma banca muito forte. Quem tem R$100 mil tem que fazer compras parciais, compras que a gente chama de DCA, Dollar Cost Average, cara, compras parciais. A gente tem que acumular um ativo, beleza? Então, exatamente o que vai definir quem é uma sardinha ou quem é um macaco velho, quem é exatamente um velhaco dentro do mercado, é exatamente o comportamento que você tem, beleza? Queira ter comportamentos de investidor mais maduro, investidores que não vendem FUD e não compram FOMO, investidores que compram FUD e vendem FOMO, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa análise de hoje, uma análise exclusiva no feriadão aí no Brasil, beleza? Tá de parabéns aí quem marcou presença aqui, porque enquanto uns estão descansando, outros estão estudando e aprendendo. E aqueles que estão estudando, amolando o seu machado, certamente passarão aqueles que estão descansando. Por isso que eu tô aqui todos os dias da semana, beleza? Porque eu amolo o machado todos os dias da semana. Tamo junto, galera. Forte abraço. Amanhã a gente tem vídeo aqui no canal da minha operação de Ether dentro do mercado. E comprei Bitcoin. Vou falar para vocês amanhã. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Valeu.